Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Filosofia Levada a Sério. Meu nome é Daniel Lins e hoje eu gostaria de falar com você sobre a leitura de um livro que me chamou muita atenção. O título é Nos Campos de Concentração Soviéticos, Relato de um Prisioneiro, de Vladimir Tchernavin. Esse livro aqui, da editora Avis Rara, uma editora que eu conheci através dessa obra e que me chamou a atenção pelos títulos das suas publicações. E eu gostaria de convidar você para nós pensarmos um pouco sobre esse título, sobre essa obra. Mas em paralelo a esse livro, eu gostaria de fazer memória, de trazer aqui um outro título, dessa vez não de um russo, mas de um italiano, chamado Primo Levi. E o livro é esse aqui. Acho que você consegue visualizar o título aí. É Isto, um Homem? Que nós já falamos aqui no canal e que nos chama a atenção. Bom, os dois títulos são títulos biográficos. Na verdade, os livros tratam do testemunho de prisioneiros, sejam sob o governo nazista, como é o caso de Primo Levi, que sofreu num campo de concentração, seja o caso do Tchernavin, Vladimir Tchernavin, que sofreu numa prisão na Rússia e que relata com riqueza de detalhes a vida nessa prisão, o cotidiano, o dia a dia. Mas são livros que dão testemunho de uma faceta da política. E eu gostaria de refletir o seguinte: a política, enquanto prática, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Se a gente pensar a política como aquela ciência ou aquela arte de chegar a acordos, a arte do possível, pensar nessa rápida definição. Se a gente pensar a política assim, nós vamos perceber que essa arte de chegar a acordos, ou essa arte de tentar chegar a, vamos dizer assim, a convenções, essa possibilidade de considerar convenções, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Mas nós podemos pensar a política enquanto pensamento ou reflexão política. E nós vamos entender que a política ela está sempre se refazendo e ela se refaz diante de suas crises. As grandes obras da história do pensamento político são também, vamos dizer assim, arremates ou sínteses das grandes crises do pensamento político. É na crise do pensamento político que as grandes obras são produzidas, porque elas procuram sintetizar esse momento de crise. Então, se nós pensarmos na política de Platão, por exemplo, é uma grande obra porque sintetiza a crise de uma época, a crise a respeito da definição de justiça. Assim como também nós poderíamos pensar a questão de Aristóteles, ou poderíamos pensar Santo Agostinho, ou poderíamos pensar Maquiavel, ou poderíamos pensar Thomas Hobbes, mas, contemporaneamente, nós podemos pensar nesse contexto uma nova crise e que é expressa a partir do pensamento de Hannah Arendt, principalmente no seu livro Origens do Totalitarismo, e que esses dois títulos que nós estamos falando, Nos Campos de Concentração Soviéticos, Relato de um Prisioneiro e É Isto um Homem, do Primo Levi, esses dois livros retratam justamente a vivência, não tanto a especulação, a teorização, a reflexão, seja filosófica ou seja científica, sobre a política, mas esses livros tentam trazer da experiência da vida que esses dois indivíduos tiveram, tentam trazer dessa experiência grandes problemas políticos. Então, se nós temos uma pensadora do porte de Hannah Arendt tentando refletir sobre essa crise política, o que nós temos agora são dois pensadores que estão tratando, vamos dizer assim, da sua experiência. É muito interessante observar o seguinte: esses dois relatos partem da experiência da desumanização. Então, de fato,
Esses dois relatos são uma tentativa, cada um em sua estrutura política, são tentativas de, vamos dizer assim, resgatar o humano num processo em que esse humano, esse ser humano, está prestes a desaparecer. Esses livros são formas de grito da existência pela existência, de forma que são ao mesmo tempo um convite para que a gente possa refletir sobre essas experiências pessoais. Assim, eu gostaria de não... Como é que eu posso dizer? Eu gostaria de não dar o spoiler, mas ao mesmo tempo convidar você à leitura desses livros. Primo Levi, ele vai... Bom, para você ter uma ideia, eu marquei aqui na obra dele todos os momentos em que ele passa por esse processo de coisificação. Eu marquei aqui todos os momentos em que Vladimir Tchernavin também passa pelo momento de desumanização. E não são poucos assim. A tortura física, a tortura psicológica, a vivência na prisão, não só porque estão afastados da liberdade, mas afastados da própria condição de viver, da condição de ser humano, de ter uma identidade. Eles são tratados por números, como números, eles são tratados como objetos, mas o processo de vir a ser um objeto, de deixar de ser humano, é o que chama a atenção. A leitura é uma leitura instigante, é uma leitura que faz com que a gente possa refletir quando a ideologia assume papéis tão fortes na vivência desses homens que ela tira a própria humanidade. Então, assim, a preocupação com a família, no caso do Tchernavin, a preocupação com os amigos, a preocupação com a própria vida, a preocupação com o momento. Aquele momento pode ser o último momento de vida. Essas preocupações acompanham a leitura. Então, vale a pena a gente conhecer esse momento crítico da política, que produziu tão grandes obras, que produziu tão grandes reflexões, por vários motivos. Nós poderíamos dizer, então, que um dos motivos de nós lermos essas obras é para a gente procurar entender as relações entre política e ideologia, entre política e o processo de massificação que essa ideologia criou e cria ainda hoje, que essas ideologias criaram e criam ainda hoje, mas também pelo aspecto de que a política, que deveria ser o que tem como essa missão a convivência na diversidade, ela acaba se tornando um processo de transformação do diverso em único. Esse momento da política contemporânea, que esses dois livros expressam, esse momento traz a reflexão de que o pensar diferente tornou-se risco de vida. Esse momento da política, que nasceu para tratar de acordos, de concordância, a política que nasceu para considerarmos a vida em comum, a vida em conjunto, a política que nasce para que a gente possa chegar a considerar as coisas práticas da vida, ela chega na sua crise de desumanizar o próprio ser humano, de extinguir a diversidade de pensamento e a crítica e de destruir, transformando em objeto pessoas. E essas obras, que não são obras de especulação política, como eu já disse, essas obras refletem essa questão. Pensar sobre a política, primariamente, é pensar sobre o status da humanidade. Ou seja, não é possível pensar a política sem levar em consideração a garantia, vamos dizer assim, o desejo de garantir que permaneçamos seres humanos. Pensar a política significa pensar a dignidade do ser humano. Por isso que eu acho que Kant é incontornável. Kant é incontornável. E acho que chegou o momento da gente voltar a refletir sobre o pensamento político de Kant. O que é que você acha? Eu gostaria de pedir a você que comentasse sobre qual sentido tem a política para você.
Qual a perspectiva que você tem sobre política, assim, qual a sua concepção de política? E o que você pensa quando a política se esvazia tanto ao ponto de transformar seres humanos em objetos? Comenta, curte, compartilha. Eu quase sempre não peço para você seguir, mas se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, siga o nosso canal, compartilhe as ideias e vamos em frente. Muito obrigado. Tchau.